Meu irmão humilhou meu bebê no Natal e disse que eu exagerava. Mal sabia ele o que veio depois. Meu nome é Lara Mendes, tenho 29 anos e o último Natal deveria ter sido a primeira vez que meu filho de 6 meses seria recebido no tipo de festa familiar que eu ficava dizendo para mim mesma que ainda existia. Em vez disso, assisti meu irmão transformar o jantar de Natal em um espetáculo e no momento em que meu bebê começou a chorar tudo que eu passei anos desculpando sobre minha família veio à tona de uma vez. Tínhamos dirigido até a casa dos meus pais no interior de São Paulo porque meu marido tinha acabado de voltar de meses longe e eu queria uma única festa tranquila, uma única memória normal, uma noite em que ninguém precisasse competir por atenção, onde meu filho pudesse ser segurado, beijado, mimado e amado. Mas no segundo em que entramos, eu soube que tinha cometido um erro. Havia luzes montadas na sala de jantar, celulares em tripés, um ring light perto da lareira e aquela energia inquieta que meu irmão sempre tinha quando achava que estava prestes a capturar algo que o público online devoraria. Meu filho já estava cansado demais quando o jantar começou. Ele esfregava os olhos, se contorcia na cadeirinha, emitindo aqueles sons baixos de aviso que bebês fazem pouco antes de desabar de verdade. Eu estiquei a mão para ele uma vez. Me disseram para esperar. Tentei de novo quando ele começou a chorar mais forte. Então, meu irmão pegou um copo da mesa, jogou água gelada direto no rosto do meu bebê e riu como se tivesse resolvido um problema. Ele olhou para mim e disse que eu estava exagerando. Todo mundo congelou. Ninguém se mexeu, ninguém mandou ele parar. Mas meu marido se levantou tão devagar que a sala inteira ficou em silêncio antes mesmo de ele falar. E quando ele falou, minha irmã ficou pálida tão rápido que me assustou mais que os gritos. Antes de contar o que ele disse em seguida, e porque aquele Natal terminou muito mais que apenas o jantar, me diga de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu quero ver até onde esta história chega. Meu marido, o Marcos, não levantou a voz quando se levantou. Essa foi a parte que mais desestabilizou todo mundo. Se ele tivesse gritado, minha família poderia chamar de raiva. Se ele tivesse xingado, poderiam chamar de drama. Mas ele ficou calmo o suficiente para andar direto, até nosso filho tirar Ellie daquela cadeirinha, apertar Ellie contra o peito e verificar o rosto dele enquanto o Leon soluçava assustado contra seu ombro. Eu já estava de pé pegando guardanapos, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-los. E o Eric ainda estava sorrindo como se tivesse feito uma piada inteligente. Ele disse, relaxa Lara, foi só água, não ácido. Depois riu da própria frase, como se o resto de nós fosse obrigado a entender o quanto ele achava aquilo engraçado. O Marcos se virou e olhou para ele com o tipo de quietude que eu só tinha visto uma vez antes, quando ele estava tomando uma decisão que não voltaria atrás. Ele disse, você precisa sair agora. O Eric piscou como se achasse que tinha ouvido errado. Minha mãe, a Susan, fez um som baixo de pânico e entrou com aquela mesma voz que ela sempre usava quando queria suavizar as coisas, sem confrontar ninguém de verdade. Ela disse que o Eric só tinha exagerado porque estava tentando manter o clima leve. Meu pai, o Tomás, olhou para o prato. Depois murmurou que ninguém precisava estragar o Natal por causa de um momento idiota. Um momento idiota. Meu bebê estava molhado e tremendo, a camisetinha ensopada, os cílios grudados de água, e meu pai chamou aquilo de momento idiota. Foi quando eu entendi que o silêncio ao redor da mesa não era choque, era hábito. A Bruna, minha irmã mais nova, tinha ficado completamente pálida. Ela ficava olhando para o Eric, depois para mim, depois de volta para o Eric, como se estivesse assistindo algo que temia havia muito tempo finalmente acontecer na frente de testemunhas. O Eric tentou se recuperar rápido. Disse que o stream ainda estava rodando, que o público adorava momentos familiares bagunçados, que as pessoas online sabiam levar uma brincadeira melhor que eu. O Marcos não reagiu a nada disso, só me entregou a bolsa de fraldas e disse, Lara, pega o cobertor do Leon. Estamos indo embora. Eu queria poder dizer que fiz um discurso na saída, queria poder dizer que olhei para minha família nos olhos e finalmente contei exatamente o que eu pensava de todos eles. Mas a verdade é que eu estava atordoada demais, brava demais, envergonhada demais por ter levado meu filho para aquela casa. Quando chegamos à porta da frente, o Eric gritou atrás de nós e disse que eu estava provando o ponto dele, que eu sempre fui tensa demais, sensível demais, pronta demais para me fazer de vítima. Depois minha mãe me pediu para não transformar isso em algo maior do que era e algo dentro de mim rachou. Eu me virei e perguntei a ela
o quanto menor precisava ser para que ela se importasse. Ela não tinha resposta. Ninguém tinha. Lá fora o ar frio bateu forte no meu rosto e pela primeira vez naquela noite eu consegui respirar. O Leon tinha parado de chorar, mas só daquele jeito exausto que os bebês fazem quando choraram tanto que não sobrou mais nada. O Marcos prendeu ele na cadeirinha com mãos firmes, depois sentou no volante e nos levou de volta para Alphaville em silêncio. Eu observei as luzes de São Paulo passarem pela janela e percebi que tinha passado a vida inteira, sendo a filha que era esperada para absorver coisas, desculpar coisas, rir das coisas, deixar o Eric ser o Eric, deixar o momento passar, deixar a família ficar confortável. O Eric era o talentoso. O Eric era o carismático. O Eric era o que minha mãe descrevia como um entertainer nato, e meu pai descrevia como impossível de controlar, como se aquilo fosse algum padrão climático charmoso, em vez de uma escolha. Quando estacionamos na garagem de casa, eu soube que o jantar de Natal tinha acabado. O que eu ainda não sabia era que 2 dias depois meu celular começaria a tocar e as pessoas que deveriam ter pedido desculpas tentariam me convencer de que eu não tinha visto o que vi. A primeira ligação veio da minha mãe na manhã seguinte que chegamos em casa. A voz dela estava cuidadosa, no começo quase doce. E foi assim que eu soube que ela já tinha decidido que eu era a que precisava amolecer. Ela perguntou como o Leon estava no mesmo tom que as pessoas usam antes de mudar de assunto para a coisa que realmente importa. A coisa que ela realmente importava era se eu estava pronta para me acalmar. Ela me disse que o Eric mal tinha dormido, porque se sentia péssimo com a forma como tudo tinha espiralado, não com o que ele fez, mas com a forma como tudo tinha espiralado. Ela disse aquelas palavras exatas 2 vezes, como se precisasse que eu ouvisse que a verdadeira tragédia ali era o incômodo das consequências. Eu disse a ela que meu filho tinha ficado assustado, molhado e chorado tanto que o corpo inteiro dele tremia. Ela disse que bebês choram. Eu disse que bebês não merecem ter água gelada jogada no rosto porque um homem adulto está perdendo o controle de um live stream. Ela ficou quieta então e disse que eu estava usando linguagem muito dramática. Linguagem dramática, eu ainda lembro de apertar o balcão da cozinha com tanta força que meus dedos doeram porque aquela frase era minha infância em 2 palavras. Toda vez que o Eric ia longe demais, toda vez que eu reclamava, toda vez que eu dizia, isso não é engraçado, ou isto não está certo, minhas emoções de alguma forma viravam o problema, não o comportamento dele. Minha mãe continuou dizendo que virar mãe pela primeira vez tinha me deixado mais reativa que o normal e que o Marcos, sendo militar, provavelmente tornava tudo ainda mais intenso no momento. Ali estava a primeira tentativa de mudar o foco. Não o Eric jogou água num bebê, não porque ninguém impediu ele. Era talvez você esteja hormonal e talvez seu marido seja rígido. Eu desliguei antes de dizer algo que não poderia retirar. 1 hora depois meu pai ligou. Ele foi mais gentil, mas de certa forma pior porque ele sempre se escondia atrás da razoabilidade. Ele perguntou se podíamos todos ser adultos. Disse que o Eric estava envergonhado. Disse que as pessoas nos comentários tinham notado o stream cortando de repente e que o Eric estava sob muita pressão porque tinha obrigações com patrocinadores. Obrigações com patrocinadores. Eu perguntei ao meu pai se ele tinha se machucado. Meu filho tinha sido tratado como um adereço, e a preocupação do meu pai era que um homem de 30 e poucos anos pudesse perder um prazo de marca. Meu pai suspirou e disse, Lara, irmãos brincam, foi só água. Você está agindo como se ele tivesse batido nele. Eu lembro de ficar completamente imóvel quando ele disse aquilo porque minha mente piscou tão rápido para o som que o Leon fez depois que a água acertou ele. O silêncio assustado, a inspiração chocada, o choro que veio depois. Talvez o Eric não tivesse batido nele com a mão, mas ele tinha usado medo e humilhação em um bebê para conteúdo. Eu disse ao meu pai que se ele realmente acreditava que aquilo era normal, então ele também nunca deveria ficar sozinho com meu filho. Ele se ofendeu com isso, o que me disse mais que qualquer pedido de desculpas poderia ter dito. O Eric esperou até o final da tarde para ligar. Ele sempre gostava de timing. Gostava de pegar as pessoas quando elas estavam cansadas, quando queriam paz o suficiente para confundir manipulação com sinceridade. A voz dele estava quente e casual, como se fôssemos irmãos superando um mal-entendido. Ele disse que eu tinha feito ele parecer abusivo na frente da própria família. Disse que estava tentando manter o stream andando porque o choro do Leon
tinha sequestrado completamente a energia da sala. Disse que o jato de água era para ser brincalhão, como um reset rápido. O Matt, meu filho, tinha-se meses. Não era um microfone com defeito. O Eric até disse que se eu não tivesse explodido do jeito que explodi, ninguém teria achado que era um grande problema. Foi quando a clareza fria finalmente começou a se instalar em mim. Ele não estava arrependido. Ele estava irritado. Irritado porque a brincadeira dele falhou. Irritado porque o Marcos tinha dominado a sala. Irritado porque eu não tinha participado da tradição familiar de fingir que a crueldade dele era charme. Eu encerrei a ligação e sentei no chão do quarto do bebê enquanto o Leon dormia, repassando cada segundo do jantar de Natal na cabeça. As luzes, o tripé da câmera, o sorriso do Eric, a água escorrendo pelo rosto do meu filho, o jeito como ninguém se mexeu. Depois eu fiz algo que nunca tinha feito antes num conflito familiar. Abri um caderno e escrevi tudo. Cada palavra que eu conseguia lembrar, cada expressão, cada ligação, cada desculpa. Naquela noite, eu tinha 3 páginas cheias de anotações e um novo sentimento que eu não reconheci de primeira. Não era mais confusão, era reconhecimento de padrão. E uma vez que vi o padrão, não consegui mais ignorar. Minha família não estava tentando fazer as pazes. Estava tentando recuperar o controle da história antes que eu entendesse o quanto da minha vida tinha sido moldada por proteger o Eric da verdade. 2 dias depois do Natal, a Bruna me mandou mensagem com apenas 3 palavras. Olha a página do Eric. Eu abri primeiro o TikTok dele, depois o YouTube, e senti algo quente e feio subir na garganta. Ele tinha postado uma versão cortada do stream com um título que dizia "Desafio familiar de Natal sai do controle". O clipe começava com risadas, música e iluminação quente, todas as peças falsas de aconchego que ele era bom em arrumar. Depois cortava para o Leon chorando, exceto que o Eric tinha editado o áudio para parecer mais curto e menos angustiado. Mal dava para ver a água, só um movimento rápido, um jato. Depois eu me levantando fora da câmera enquanto o texto sobreposto do Eric dizia: "Algumas pessoas não sabem levar uma brincadeira". Os comentários estavam cheios de estranhos defendendo ele. Mães superprotetoras estragam tudo. Algumas pessoas são sensíveis demais para a diversão familiar de verdade. Marido militar parece controlador. Eu fiquei olhando para o celular por tanto tempo que a tela escureceu. O Eric tinha feito o que sempre fazia. Pegou a coisa mais feia que tinha feito, cortou o contexto e se transformou no cara engraçado e ferido que foi punido por ser espontâneo. O Marcos chegou da base naquela noite e me encontrou na mesa com o notebook, aberto, capturas de tela espalhadas pela tela. O Leon dormindo contra meu ombro. Ele não me pediu para me acalmar, não me disse para ficar longe das redes. Leu todas as legendas, todos os comentários cortados, todas as respostas, onde o Eric insinuava que eu tinha ficado instável desde que tive o bebê. Depois olhou para mim e disse: "Salva tudo". Então eu salvei. Salvei o vídeo, as legendas, os comentários, os horários, até as tags de patrocinadores. Voltei também pelos conteúdos antigos do Eric. E quanto mais eu olhava, pior ficava. Havia anos de momentos familiares cuidadosamente embalados que nunca tinham parecido reais para mim. Mas eu nunca soube explicar como ele tinha construído um público inteiro na ideia de que nossa família era caótica de um jeito adorável. Barulhenta, mas leal, sarcástica, mas unida. Na verdade, a maioria de nós mal via a menos que fosse feriado, aniversário ou alguma oportunidade de filmagem. Ele nos marcava em stories sobre tradições familiares que não compartilhávamos de verdade. Ele republicava fotos antigas para fazer parecer que passávamos mais tempo juntos do que jamais tínhamos passado. Ele usou meu casamento uma vez para uma série de conteúdos sobre relacionamentos sem nem pedir. Ele filmou a recepção do velório da nossa avó e transformou num real sobre aproveitar cada momento com as pessoas que você ama. Eu tinha dito para mim mesma na época que ele simplesmente processava a vida de forma diferente. Olhando agora, eu via outra coisa. Ele não vivia a família, ele colhia dela. Cada memória era matéria-prima, cada momento privado tinha valor de mercado. Cada pessoa na sala era útil para a narrativa ou estava no caminho dela. A Bruna me ligou naquela noite em vez de mandar mensagem, e eu conseguia ouvir na respiração dela que ela estava segurando algo havia muito tempo. Ela me contou que tinha ajudado o Eric a editar alguns vídeos anos antes, quando tentava trabalhar como fotógrafa freelancer.
e disse que a única coisa que nunca tinha contado para ninguém era o quanto ele cortava a verdade. Se uma criança chorava antes da piada cair, ele tirava. Se um adulto ficava bravo por um motivo válido, ele deixava de fora o que tinha provocado. Se algo parecia pior na reprodução do que na cabeça dele, ele reencaixava com música e legendas até ele sair parecendo brincalhão e todo mundo parecendo instável. Eu perguntei a Bruna por que ela nunca tinha dito nada. Ela ficou quieta por vários segundos antes de responder. Depois me contou por que ninguém naquela casa nunca quis a verdade completa. Se a verdade completa fizesse o Eric parecer ruim, disse que nossa mãe era viciada na ideia de que um dos filhos tinha feito algo de si mesmo online. Disse que nosso pai tinha passado tanto tempo evitando conflito que tratava o silêncio como sabedoria. Depois a Bruna disse a única coisa que fez meu corpo inteiro gelar. Ela disse: Lara, a tia Linda tem medo disso acontecer com um bebê há anos. Aquela frase mudou tudo. Até então eu ainda estava tentando decidir se o jantar de Natal era a pior coisa que o Eric já tinha feito ou só a primeira vez que eu o tinha visto completamente. Mas quando a Bruna disse aquilo, eu soube que havia uma história que ninguém nunca tinha confiado em mim, ou talvez uma que eu não estava pronta para encarar. Eu liguei para a tia Linda na manhã seguinte e antes mesmo de ela dizer alô, eu ouvi algo na voz dela que soava como alívio, como se ela estivesse esperando eu finalmente fazer a pergunta certa. A tia Linda não enrolou, não disse que talvez estivesse enganada. Não começou com desculpas. Ela disse: eu assisti seu irmão assustar crianças por diversão desde que ele tinha 14 anos. E todo adulto naquela família dizia para si mesmo que era inofensivo, porque admitir o contrário. Depois ela começou a me dar exemplos reais específicos. Um churrasco de 4 de julho, quando Eric jogou uma caixa de isopor cheia de água gelada em cima de um primo de 5 anos, porque o menino não queria repetir uma frase para um skit de pegadinha. Uma festa de aniversário onde ele trancou 2 crianças menores no quarto de lavar roupa por 5 minutos para filmar a reação delas quando saíssem chorando. Um dia de ação de graças, quando ele ficava empurrando o chantilly na cara de uma criança porque queria uma tomada engraçada e bagunçada, e ficou bravo quando a criança gritou em vez de rir. Toda vez alguém explicava: ele é imaturo, ele é criativo, ele não quer fazer mal. Meninos são mais brutos, crianças são resistentes. As frases mudavam, o padrão nunca. A tia Linda me contou que tinha tentado confrontar minha mãe 2 vezes anos antes. Nas 2 vezes minha mãe chorou e disse que o Eric só tinha uma personalidade em comum e que as pessoas eram sempre duras demais com ele. Meu pai tinha tomado o caminho de sempre e dito que ninguém deveria destruir uma família por causa de um incidente, exceto que nunca foi um incidente. Era uma trilha de incidentes que ninguém queria alinhar na mesma sala. A Bruna me ligou de novo mais tarde naquele dia e completou a parte dela. Disse que uma vez tinha visto o material bruto que o Eric nunca postou, onde um priminho estava soluçando depois de uma das pegadinhas dele. E o Eric estava furioso, não porque a criança estava machucada, mas porque a Bruna tinha parado de filmar cedo demais e perdido o ângulo mais engraçado. Disse que ele tinha olhado para a criança como se crianças fossem adereços com timing ruim. Essa foi a frase que ela usou: adereços com timing ruim. Eu anotei tudo. Perguntei à tia Linda se ela estaria disposta a mandar uma declaração. Mesmo que fosse só por e-mail, ela disse sim imediatamente. Não porque gostasse de conflito, mas porque tinha chegado à idade em que a culpa pesava mais que a lealdade familiar. Ela também me contou outra coisa que eu não tinha entendido antes. O canal do Eric estava em dificuldade. Ele ainda tinha seguidores, mas o engajamento vinha caindo. O conteúdo de desafios familiares não estava funcionando como antes. Ele estava tentando migrar para material mais íntimo, mais emocional, mais pessoal. Em outras palavras, ele precisava de nós mais do que nunca. Ele precisava do jantar de Natal. Ele precisava do marido militar perfeito em casa para as festas. Ele precisava do bebê. Ele precisava da casa suburbana quente e dos pratos combinando e da ilusão de uma família unida, reunida em torno de uma primeira memória de Natal. O Leon nunca foi meu filho na cabeça do Eric naquela noite. Ele era um problema de produção. Uma vez que vi isso, todos os pequenos detalhes estranhos do jantar se encaixaram. Por que o Eric ficou tão tenso quando o Leon começou a chorar? Por que ele ficava dizendo que precisávamos deixar o momento respirar para a câmera? Por que minha mãe tinha insistido que eu esperasse antes de pegar o Leon?
porque as luzes estavam apontadas com tanto cuidado e porque a Bruna tinha ficado doente quando o Marcos se levantou. Ela sabia. Ela sabia que o Eric já tinha cruzado linhas com crianças antes e sabia que a família sempre tinha encoberto. O que ela não sabia era se alguém finalmente o impediria em tempo real. O Marcos impediu. Foi por isso que a Bruna ficou pálida. Não porque estava chocada que o Eric tinha feito, porque ela tinha acabado de ver alguém se recusar a jogar o papel antigo da família. Nos dias seguintes, eu entrei em contato com 2 primas com filhos pequenos. Não acusei, não dramatizei. Só perguntei se o Eric algum dia tinha deixado elas desconfortáveis perto dos filhos delas. As respostas vieram mais rápido do que eu esperava. Uma prima disse que nunca deixava o Eric babysitar, embora nunca tivesse admitido por em voz alta. Outra disse que a filha dela chorou por horas depois de um casamento familiar porque o Eric tinha jogado o refrigerante no rosto dela durante uma brincadeira na recepção. E quando ela reclamou, nossa mãe disse que ela estava incentivando hipersensibilidade na próxima geração. A essa altura, eu não estava mais coletando histórias. Eu estava descobrindo um sistema. O Eric fazia o que queria, as crianças ficavam assustadas, os adultos minimizavam as vítimas, eram mandadas parar de ser dramáticas. Depois a vida continuava até o próximo feriado dar a ele um novo palco. A parte mais dolorosa foi perceber quantas vezes eu quase tinha visto e tinha me convencido a não confiar nos meus próprios instintos. Eu lembrava de ter 16 anos e ver o Eric provocar um menininho vizinho com uma cobra falsa até o menino fazer xixi nas calças. E de alguma forma, no final da noite, eu era a que pedia desculpas porque tinha deixado as coisas estranhas ao dizer que era cruel. Eu lembrava do Eric filmando na casa da nossa avó e estalando comigo quando eu entrei no quadro. Eu lembrava da minha mãe dizendo: seu irmão só tem uma personalidade maior que a sua. Eu costumava achar que isso significava que eu era menor. Agora eu entendia o que realmente significava. Significava que eu era esperada para abrir espaço para o dano dele. Quando terminei de organizar as declarações e capturas de tela, eu não era mais só uma mulher brava com o jantar de Natal. Eu era uma mãe olhando para uma história de 20 anos de adultos, sacrificando a honestidade para manter um homem confortável. E pela primeira vez na vida, eu não ia carregar aquela mentira para eles. A carta do advogado do Eric chegou por correio registrado numa quinta-feira cinzenta à tarde. E mesmo antes de abrir, eu já sabia exatamente o que era pressão, em linguagem formal vergonha, em papel caro. A carta me acusava de fazer declarações falsas que estavam prejudicando o negócio do Eric, danificando relacionamentos com patrocinadores e interferindo em oportunidades futuras. Exigia que eu parasse de compartilhar alegações difamatórias e preservasse a privacidade familiar. Privacidade familiar. Eles de repente estavam muito interessados em privacidade agora que a verdade era cara. Eu sentei à mesa da cozinha e li 2 vezes. Depois entreguei para o Marcos, que leu uma vez e disse: ele está com medo. Foi o primeiro momento desde o jantar de Natal que eu sorri, porque ele estava certo. Homens como Eric só recorriam a ameaças legais quando o charme parava de funcionar, quando a culpa parava de funcionar, quando a pressão familiar parava de funcionar. Eu liguei para uma advogada que a tia Linda recomendou, uma mulher chamada Janaína Moraes, que se especializava em direito de família e casos de assédio civil. Ela escutou sem interromper enquanto eu contava o jantar de Natal, as ligações, o vídeo editado, as declarações de parentes e a história que a tia Linda tinha me dado. Quando terminei, a Janaína disse: verdade não é difamação, e verdade documentada é ainda melhor. Depois fez a pergunta que ninguém na minha família tinha feito. Ela disse: que resultado você quer? Não vingança, não vindicação. Resultado. Eu disse a ela que queria o Eric mantido longe do meu filho e queria que os pais da nossa família estendida soubessem o suficiente para tomar decisões informadas sobre os próprios filhos. A Janaína disse que isso era sensato, equilibrado e fácil de defender. Então construímos uma resposta. Não ameaçamos espetáculos. Não jogamos guerra online. Mandamos uma resposta formal dizendo que qualquer declaração que eu tinha feito era factual, comunicada de forma privada e apoiada por relatos de testemunhas e evidências em vídeo. Também colocamos o Eric em aviso de que ele tinha usado semelhanças familiares e eventos familiares em conteúdo monetizado sem consentimento
e que se ele escalasse publicamente, estávamos preparados para tratar disso também. O silêncio teria sido mais fácil para ele. Tribunal teria sido catastrófico. Por sugestão da Janaína, eu preparei um pacote para membros da família que tinham crianças pequenas. Só fatos. Uma linha do tempo do incidente de Natal, uma imagem parada do stream, um resumo curto do republicado editado do Eric, declarações escritas da tia Linda e 2 primas. Eu não disse para ninguém o que fazer. Não disse para ninguém cortar contato com ele. Simplesmente dei a eles o que nossa família tinha negado uns aos outros por anos. Informação. Informação real. A reação foi imediata. Uma tia ligou chorando porque disse que sempre tinha se sentido inquieta, deixando Eric sozinho com o filho mais novo dela e achava que estava sendo injusta. Uma prima agradeceu por eu ter dito em voz alta o que ela engolia havia uma década. Outro parente me acusou de tentar destruir a família e disse que nenhuma boa mãe arrastaria um conflito privado pela lama. Eu perguntei a ela se boas mães eram esperadas para ficar quietas quando alguém tratava um bebê como adereço. Ela não tinha resposta. Depois os patrocinadores começaram a se mover. Eu nunca entrei em contato diretamente com eles, mas o pânico do Eric deixou óbvio que algo tinha mudado. Uma marca removeu silenciosamente o post de colaboração de Natal dele. Outra empresa pausou uma campanha de teste que estava em negociação. A Bruna me contou depois que o Eric estava ligando freneticamente para as pessoas, claimando que um membro amargo da família estava tentando sabotar-lo com histórias exageradas. Mas dessa vez a estratégia habitual dele tinha um problema. Muitas pessoas já sabiam demais. Muitas testemunhas finalmente tinham compado anotações. E, acima de tudo, o Eric tinha cometido o erro fatal de dar à verdade um rastro digital. O republicado editado não ajudou ele, prejudicou, porque uma vez que as pessoas começaram a perguntar o que tinha sido cortado, a resposta se tornou impossível de conter. Minha mãe me ligou em histeria uma noite e disse que eu estava humilhando o Eric quando tudo que ele precisava era graça. Eu disse a ela que graça sem responsabilidade era só outra palavra que nossa família usava para permissão. Meu pai tentou uma tática diferente e me avisou que eu estava arriscando a carreira do Marcos, criando conflito em torno de uma família militar. O Marcos pegou o telefone de mim e disse: "Minha carreira vai sobreviver eu protegendo meu filho." Ele devolveu o telefone antes que meu pai pudesse responder. Aquele momento ficou comigo não porque foi dramático, mas porque foi tão limpo, sem confusão, sem pedido de desculpas pelo óbvio. Proteger seu filho não é escândalo. O que minha família vinha fazendo por anos era escândalo. O canal do Eric não desmoronou da noite para o dia, mas eu conseguia sentir ele inclinando. Os comentários em vídeos novos ficaram mais feios. Ele desligou os comentários numa plataforma. Ele postou legendas vagas sobre traição, ciúme e como o sucesso expunha as verdadeiras cores das pessoas. Teria funcionado comigo uma vez, talvez até 2 anos antes, mas não mais porque a essa altura eu entendia a mentira central da minha família. Eles sempre trataram o Eric como o frágil, quando na realidade o resto de nós tinha sido treinado para se tornar frágil ao redor dele. Ele nunca foi o que se curvava. Nós éramos. E agora que eu tinha parado de me curvar, toda a estrutura ao redor dele estava começando a rachar. O Eric veio até minha casa logo depois do escuro num domingo. O tipo de noite de inverno em que todo o som carrega mais longe do que deveria. Eu o vi pela janela da frente antes que ele batesse andando de um lado para o outro na varanda num casaco que claramente tinha jogado por cima de roupas de dentro de casa. O rosto já vermelho de raiva, o Marcos olhou para mim uma vez. Depois foi em direção à porta com o celular na mão. Ele abriu, mas não convidou o Eric para entrar. O Eric nem se incomodou com cumprimentos. Lançou direto na acusação. Disse que eu era doente. Disse que eu tinha envenenado a família contra ele. Disse que eu estava custando a ele acordos, reuniões, dinheiro, momentum. Nem uma única vez perguntou como o Leon estava. Nem uma única vez disse que se arrependia do que tinha acontecido. Ele falou de números. Alcance, segurança de marca, engajamento. Depois disse a frase que acabou com qualquer última ambiguidade. Disse: "Você tem ideia de quanto aquele live de Natal poderia ter rendido para mim se seu filho não tivesse estragado?" Meu corpo inteiro gelou, mas o Marcos ficou firme. Ele pediu para o Eric repetir o que tinha acabado de dizer. O Eric estava bravo demais para perceber a armadilha. Continuou falando. Disse que o jato de água não era nada.
Disse que o Leon precisava parar de gritar. Disse que toda a família faz sacrifícios uns pelos outros. E tudo o que eu precisava fazer era não transformar um momentinho em uma campanha. Um momentinho. Um homem adulto parado na minha varanda furioso, não porque assustou um bebê, mas porque o bebê tinha danificado uma fonte de receita. O Marcos mandou ele sair imediatamente e avisou que se ele voltasse de novo sem ser convidado, trataríamos como assédio. O Eric me chamou de sem coração. Depois olhou além do Marcos direto para mim e disse que eu sempre tinha sido ciumenta porque sabia que ninguém se importava com minha vidinha quieta até eu me casar com um homem de farda e ter um bebê. Ali estava a coisa por baixo de tudo, não só direito adquirido desprezo. Ele nunca tinha me visto como família do mesmo jeito que se via. Eu era elenco de apoio fundo, um contraste útil que o fazia brilhar mais, mas agora eu tinha saído do papel e ele me odiava por isso. Ele saiu ainda gritando, os pneus cantando enquanto dava ré na garagem. O Marcos fechou a porta, parou a gravação e colocou o celular no balcão da cozinha sem dizer uma palavra. Nós dois sabíamos o que tínhamos agora. Não só prova de raiva, prova de motivação. Em 2 semanas, as consequências que o Eric tinha passado anos evitando começaram a chegar todas de uma vez. O maior patrocinador ligado ao conteúdo familiar dele encerrou a relação. Outra empresa pausou uma campanha de teste que estava em negociação. A série de desafios de Natal dele parou de trending e o número de seguidores começou a sangrar. Pessoas que antes o defendiam começaram a perguntar por toda a explicação que ele dava o fazia parecer pior, não melhor. A Bruna cortou o contato depois que ele tentou culpar ela por vazar material antigo. 2 primas com crianças pequenas disseram à família em termos claros que o Eric não seria permitido perto dos filhos delas. Minha mãe tentou uma última rodada de chantagem emocional e disse que eu estava destruindo a família. Pela primeira vez na vida eu respondi sem tremer. Eu disse a ela que a família não estava sendo destruída pela pessoa que contava a verdade, estava sendo destruída pela verdade em si. 6 meses depois, o Leon deu seus primeiros passos de verdade no quintal de casa na luz do final da tarde, enquanto o Marcos e eu sentávamos na varanda e o víamos cambalear na nossa direção com aquela determinação selvagem de bebê que faz você rir e chorar. Ao mesmo tempo, não havia câmeras, não havia reações forçadas, não havia ninguém mandando ele fazer de novo, para um ângulo melhor só grama, luz do sol e 2 pais, torcendo como se o momento fosse suficiente, exatamente como era. O canal do Eric ainda existia, mas a versão dele que ele tinha construído na imagem de caos familiar caloroso tinha ido embora. Ele postou clipes de viagem por um tempo depois, bobagens motivacionais, depois um vídeo de desculpas fortemente editado que de alguma forma ainda soava como se ele fosse a vítima de um mal-entendido. Não trouxe de volta o que ele perdeu. Algumas pessoas na minha família ainda pisavam em ovos no assunto, mas pararam de defender. Para mim, meu pai ficou mais quieto que nunca. Minha mãe começou terapia com um pastor e uma conselheira, o que provavelmente era anos atrasado, mas ainda melhor que nunca. A Bruna e eu ficamos mais próximas do que tínhamos sido em anos, não porque tudo estava magicamente curado, mas porque, pelo menos agora, estávamos de pé na mesma realidade. Quanto a mim, eu aprendi algo que mudou o jeito como eu entendia o amor. Amor não é pedir para a pessoa vulnerável ser mais flexível para que a pessoa prejudicial possa ficar confortável. Amor é proteção. Amor é verdade. Amor é estar disposto a deixar a sala desconfortável, o feriado tenso, os parentes bravos, se isso for preciso para manter uma criança segura. A lição mais valiosa escondida dentro daquele desastre de Natal não era só sobre o Eric. Era sobre o perigo de chamar comportamento prejudicial de brincadeira só porque vem de alguém com quem você divide sangue. Famílias podem normalizar quase qualquer coisa se pessoas suficientes se beneficiarem de fingir que é inofensivo. É por isso que limites importam. É por isso que pais precisam confiar no momento em que o instinto diz que algo está errado, mesmo que a sala inteira esteja dizendo para sorrir e sentar de novo. Crianças não precisam de adultos que protegem a imagem da família. Elas precisam de adultos que as protegem. E se há algum valor em contar esta história, eu espero que seja este.